Legislação aplicada, resumo da Lei 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, preparatório para o concurso público de técnico legislativo da Câmara Municipal de Londrina. A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Conceitos-chave: dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, dado pessoal sensível, dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos, dado anonimizado, dado que, através de meios técnicos razoáveis, perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. Agentes de tratamento: composto pelo controlador, quem toma as decisões sobre o tratamento, e o operador, quem realiza o tratamento em nome do controlador. Encarregado: pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, armazenamento, eliminação, entre outros. Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca do titular concordando com o tratamento para finalidade determinada. Pontos principais e particularidades. Fundamentos. Entre eles, destacam-se o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa e a inviolabilidade da intimidade. Aplicação territorial. Aplica-se se o tratamento ocorrer no Brasil, se houver oferta de bens ou serviços para indivíduos no Brasil ou se os dados forem coletados no território nacional. Exceções: a lei não se aplica. Tratamento é realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, e para fins de segurança pública, defesa nacional ou repressão de infrações penais. Princípios: o tratamento deve observar a boa-fé e princípios como finalidade, propósito legítimo, adequação, necessidade, mínimo necessário e transparência. Bases legais para tratamento. O tratamento só é permitido sob hipóteses específicas, como mediante consentimento, cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, execução de contrato, proteção da vida ou tutela da saúde. Tratamento pelo poder público deve ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública e execução de competências legais, com publicidade das hipóteses de tratamento. Sanções administrativas aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados incluem advertência, multa simples de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por infração, publicização da infração e bloqueio e eliminação de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se ao tratamento em qualquer meio, seja digital ou físico. O que caracteriza um dado pessoal sensível? Dados sobre origem racial, religião, política, saúde, vida sexual, genética ou biometria. Dados anonimizados não são considerados dados pessoais, salvo se o processo for revertido com esforços razoáveis. Quem é o controlador na Lei Geral de Proteção de Dados? A pessoa a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Quem é o operador na Lei Geral de Proteção de Dados? Quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Qual a função do encarregado? Atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica ao tratamento de dados para fins exclusivamente jornalísticos? Não, esta é uma das exceções previstas na lei. Qual o princípio que limita o tratamento ao mínimo necessário para a finalidade? Princípio da necessidade. O consentimento pode ser genérico? Não. Autorizações genéricas são nulas. O consentimento deve ser para finalidades determinadas. O titular pode revogar o consentimento a qualquer momento? Sim, mediante manifestação expressa por procedimento gratuito e facilitado.
Quem detém o ônus da prova sobre a obtenção do consentimento? O controlador. O tratamento de dados de crianças exige consentimento de quem? De pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, de forma específica e destacada. Qual a multa máxima diária prevista na Lei Geral de Proteção de Dados? A lei prevê multa diária observando o limite total de 50 milhões. O que é o princípio do livre acesso, garantia de consulta facilitada e gratuita aos titulares sobre a forma e duração do tratamento? A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se se os dados forem coletados no Brasil, mesmo que o tratamento ocorra no exterior. O que é o princípio da não discriminação? Impossibilidade de realizar o tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. O tratamento de dados sensíveis pode ocorrer sem consentimento para a proteção da vida? Sim, é uma das exceções previstas para dados sensíveis. Qual o prazo para a declaração clara e completa no direito de acesso aos dados? Até 15 dias, contados do requerimento do titular. O titular tem direito à portabilidade dos dados? Sim, mediante requisição expressa, observados os segredos comercial e industrial. A Agência Nacional de Proteção de Dados é vinculada a qual órgão? Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quantos diretores compõem o Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados? 5 diretores. Qual a duração do mandato dos membros do Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados? 4 anos. As empresas públicas que atuam em regime de concorrência seguem as mesmas regras das empresas privadas na Lei Geral de Proteção de Dados. O poder público pode transferir dados pessoais para entidades privadas? Em regra, é vedado, salvo exceções como execução descentralizada de atividade pública ou previsão legal. O que acontece com os dados após o término do tratamento? Devem ser eliminados, ressalvadas hipóteses como cumprimento de obrigação legal ou estudo por órgão de pesquisa. O que é bloqueio de dados na Lei Geral de Proteção de Dados? Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento. O que é eliminação de dados na Lei Geral de Proteção de Dados? Exclusão de dado ou conjunto de dados armazenados em banco de dados. Os agentes de tratamento são obrigados a manter registro das operações de tratamento? Sim, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Quem deve comunicar incidentes de segurança à Agência Nacional de Proteção de Dados? O controlador. Qual a natureza jurídica da Agência Nacional de Proteção de Dados? Autarquia de natureza especial. Qual o objetivo principal da Lei Geral de Proteção de Dados? Segundo o artigo 1º, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Que é um dado pessoal e um dado pessoal sensível. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Dado sensível é o que versa sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, genética ou biometria. Qual a diferença entre controlador e operador? O controlador toma as decisões sobre o tratamento. O operador realiza o tratamento em nome, a mando do controlador. Ambos são agentes de tratamento. O que diz o princípio da necessidade? O tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para a finalidade, com dados pertinentes e não excessivos. Minimização de dados. Atenção para essa pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a dados tratados por pessoa física para fins exclusivamente particulares e não econômicos? Não. O artigo 4º exclui o tratamento realizado por pessoa natural para fins estritamente pessoais e sem finalidade econômica. Quais são os requisitos para o consentimento ser válido? Deve ser uma manifestação livre, informada, inequívoca e para uma finalidade determinada. Se for por escrito, deve estar em cláusula destacada. O consentimento pode ser revogado? Se sim, como? Sim, a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, através de procedimento gratuito e facilitado. Veja essa pergunta: é possível tratar dados pessoais
sem o consentimento do titular, sim, nas hipóteses como cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, proteção da vida, tutela da saúde e legítimo interesse. O tratamento de dados pessoais sensíveis exige sempre o consentimento do titular? Não. O artigo 11 permite o tratamento sem consentimento em casos indispensáveis, como obrigação legal, políticas públicas, proteção da vida, tutela da saúde, entre outros. Veja essa pergunta: é permitida a comunicação de dados sensíveis de saúde com o objetivo de vantagem econômica? É vedada, é proibida, exceto para a prestação de serviços de saúde e farmacêutica em benefício do titular, portabilidade ou transações financeiras desses serviços. Qual a regra específica para o consentimento no tratamento de dados de crianças? Deve ser realizado com consentimento específico e, em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Veja essa pergunta: após o término do tratamento, os dados devem ser eliminados imediatamente? Sim, em regra. Porém, autoriza-se a conservação para cumprimento de obrigação legal, estudo por órgão de pesquisa, anonimizado ou uso exclusivo do controlador, anonimizado. Qual é o prazo para o controlador fornecer a declaração clara e completa de acesso aos dados? O prazo é de 15 dias, contado da data do requerimento do titular. O titular tem direito à revisão de decisões tomadas unicamente por tratamento automatizado? Sim, o titular pode solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado, que afetem seus interesses. O poder público pode transferir dados pessoais para entidades privadas? Em regra, é vedado. Exceções: execução descentralizada de atividade pública, previsão legal, prevenção de fraudes ou se os dados forem acessíveis publicamente. Veja essa pergunta: a transferência internacional de dados é permitida para qualquer país? Não, é permitida para países com grau de proteção adequado ou mediante garantias, cláusulas contratuais, selos, normas corporativas globais ou consentimento específico. Quem tem a obrigação de manter o registro das operações de tratamento de dados? Tanto o controlador quanto o operador. Veja essa pergunta: a identidade e o contato do encarregado devem ser mantidos em sigilo? Não, devem ser divulgados publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no site do controlador. Quando o operador responde solidariamente pelos danos causados, quando descumprir as obrigações da legislação ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Em caso de incidente de segurança com risco ou dano relevante, a quem o controlador deve comunicar? À autoridade nacional e ao titular dos dados. Qual é o valor máximo da multa simples aplicável pela Agência Nacional de Proteção de Dados? Até 2% do faturamento da empresa, excluídos tributos, limitada a 50 milhões por infração. Atenção para essa pergunta: órgãos públicos podem receber sanções de multa da Agência Nacional de Proteção de Dados? Não. As sanções pecuniárias, multas, não se aplicam às entidades e órgãos públicos. As demais sanções, advertência, publicização, bloqueio, etc., são aplicáveis. O juiz pode inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados? Sim, quando a alegação for verossímil, houver hipossuficiência técnica ou a produção de prova for excessivamente onerosa ao titular. O que acontece se o operador seguir instruções do controlador que violem a Lei Geral de Proteção de Dados? O operador poderá ser equiparado ao controlador e responder solidariamente pelos danos. Interpretação conjunta do artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1. Qual é a natureza jurídica da Agência Nacional de Proteção de Dados, conforme a redação atual, medida provisória número 1317 de 2025, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira. Como são escolhidos os membros do Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados? São nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Qual é a duração do mandato dos membros do Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados? Mandato de 4 anos.
Veja essa pergunta: o presidente da República pode demitir um diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados a qualquer momento? Não. Eles só perdem o cargo por renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão em processo administrativo disciplinar. A quem compete exclusivamente a aplicação das sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Suas competências prevalecem sobre outros órgãos nesse tema. Quantos membros compõem o Conselho Nacional de Proteção de Dados? 23. Representantes titulares e suplentes de diversos setores: governo, sociedade civil, setor empresarial, laboral, etc. Veja essa pergunta: os membros do Conselho Nacional recebem salário pela função? Não. A participação é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Como uma empresa estrangeira é notificada de atos processuais da Lei Geral de Proteção de Dados na pessoa de seu representante ou agente no Brasil, independentemente de procuração ou disposição contratual? Vejamos agora algumas questões anteriores. Suponha que, ao se dirigir a uma farmácia para comprar um medicamento, o balconista solicite o CPF do cliente para consultar o preço do medicamento antes da venda. Sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, nesses casos, a farmácia deve informar claramente ao cliente a finalidade da coleta do CPF e como ele será utilizado. Coletar o CPF do cliente sem seu consentimento explícito pode violar a Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, refere-se ao termo usado para pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, ao controlador, relativo à certificação digital, à gestão de riscos e ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uma empresa de e-commerce no Brasil que coleta endereços de IP dos usuários deve justificar o tratamento de dados pessoais com base na Lei Geral de Proteção de Dados, mediante o consentimento do titular ou para atender ao legítimo interesse do controlador, sendo assegurados ao titular o acesso e a eliminação dos dados tratados, salvo exceções legais. Relativo ao tratamento de dados pessoais no poder público, conforme orientação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Segundo o princípio da necessidade, o tratamento de dados deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Logo, deve abranger apenas os dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às suas finalidades. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece uma série de princípios a ser observados durante o desenvolvimento de sistemas que tratam dados pessoais. Esses princípios têm como objetivo garantir a proteção e a privacidade dos dados, assim como a transparência no seu tratamento. Nesse sentido, de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, aplicados ao desenvolvimento de sistemas, é correto afirmar que o princípio da responsabilização e prestação de contas exige que o agente demonstre que adotou medidas adequadas para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo evidências de que os procedimentos adotados foram eficazes. Refere-se a dado passível de tratamento, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, lista daqueles que adquiriram ingressos para a peça teatral. Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, é correto afirmar que os dados sobre segurança pública podem ser tratados por pessoa de direito privado que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, é correto afirmar que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Considere as hipóteses a seguir apresentadas e assinale aquela que representa um caso de tratamento de dados pessoais em que se aplicam as previsões da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por pessoa jurídica de direito privado, com objetivo de oferta de serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece diretrizes e regras para o tratamento de dados pessoais, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos indivíduos. Em relação às disposições desse dispositivo normativo, é correto afirmar que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. O princípio da adequação
consiste na compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Aplica-se a qualquer operação de tratamento, independentemente de onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Vejamos agora uma situação hipotética. A empresa Beta Limitada coletou, sem autorização, informações sobre a estrutura organizacional e dados comerciais de outra empresa, a Gama SA, e utilizou essas informações para direcionar estratégias de mercado. Entre os dados coletados estão informações que identificam os sócios e diretores da Gama SA, além de dados específicos sobre contratos e fornecedores. A empresa Gama SA, ao descobrir a coleta e utilização desses dados, questiona a legitimidade da conduta da empresa Beta Limitada, alegando que houve violação aos direitos dos titulares dos dados. Diante da situação hipotética e com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se aplica parcialmente ao caso, incidindo apenas sobre os dados pessoais que identificam os sócios e diretores da Gama SA, pois não abrange dados puramente comerciais ou organizacionais da pessoa jurídica. No que concerne a políticas públicas de arquivo e legislação arquivística, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica aos dados pessoais de pessoas falecidas que constem de documentos de arquivo. Conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados, o titular dos dados pessoais possui o direito de requerer à instituição pública responsável pelo tratamento de seus dados o princípio de transparência, que consiste em informações claras e completas sobre o uso, coleta, armazenamento e tratamento de seus dados pessoais. Princípio presente na Lei Geral de Proteção de Dados, que se refere à garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento, qualidade dos dados. Vejamos outra situação hipotética. Marcos é auxiliar de administração escolar e, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nas atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais, ele deve observar a boa-fé e os princípios que orientam esse tratamento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente alguns desses princípios: necessidade, adequação, prevenção, segurança e transparência. A Lei Geral de Proteção de Dados regula a proteção de dados pessoais no ambiente escolar. Qual princípio da Lei Geral de Proteção de Dados deve orientar o tratamento de informações de alunos em plataformas digitais, coletar e utilizar dados dos alunos para finalidades legítimas e claramente informadas? De acordo com o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no contexto da educação infantil, o professor deve proteger os dados pessoais e imagens das crianças, obtendo consentimento específico e destacado de pelo menos um dos pais ou do responsável legal, e agir com sigilo e responsabilidade no uso dessas informações. Conforme dispõe o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o tratamento de dados pessoais deve observar diversos princípios fundamentais que garantem a transparência e a segurança das informações. Com base nesse artigo, assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses princípios. Finalidade: o tratamento deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 6º, estabelece princípios que devem orientar todo o tratamento de dados pessoais no Brasil. Com base nessas informações, o princípio da finalidade determina que os dados pessoais devem ser tratados para propósitos legítimos, específicos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior incompatível. O princípio da transparência garante que o titular tenha acesso fácil e gratuito às informações sobre o tratamento de seus dados, sem omissões ou restrições indevidas. Vejamos uma situação hipotética. Uma empresa contratada por órgão público foi flagrada reutilizando dados pessoais dos cidadãos para fins comerciais sem autorização. Entre as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, a Agência Nacional de Proteção de Dados pode aplicar eliminação dos dados pessoais relacionados à infração. Vejamos outra situação hipotética. Um servidor municipal está elaborando um formulário digital para coletar dados de cidadãos que solicitam serviços públicos. Durante a elaboração, ele é orientado a limitar a coleta apenas aos dados estritamente necessários para cumprir a finalidade do serviço. O princípio da Lei Geral de Proteção de Dados aplicado é:
necessidade. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da referida lei em todo o território nacional é chamado de Autoridade Nacional. Durante a análise de relatórios sanitários, o fiscal identifica dados que não permitem a associação a um indivíduo específico, mesmo com o uso de meios técnicos razoáveis. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esse tipo de dado é classificado como dado anonimizado. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Analise as afirmativas abaixo em relação ao tema. Dado anonimizado é aquele referente ao titular que não pode ser identificado, considerando a adoção de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. Bons estudos e até o próximo vídeo.